Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sexta-feira, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, queremos pedir ao Sagrado Coração de Jesus pela sua vida, pela sua família. E o Evangelho de hoje, Mateus 12, de 1 a 8, queremos pedir a Jesus, pela sua vida. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação. No dia de sábado, seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em um dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros eram permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, o sacerdote viola o sábado sem contrair alguma coisa? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus e os fariseus e doutores da lei, tinham um ponto de vista diferente com relação à lei de Moisés. Isto porque os doutores da lei acrescentaram muitos preceitos a referida à lei, incluído o descanso do sábado, Para os judeus, o cumprimento da lei era um valor absoluto, do qual eles não abriam mão, O descanso do sábado havia se tornado uma obsessão para eles. No entanto, eles cuidavam dos seus animais em pleno dia do sábado, E é aquilo que estamos acostumados a ver: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, Já para Jesus, o amor e a vida estão acima da lei. E por isso, ele provocava os fariseus fazendo curas em pleno sábado para em seguida pregar o procedimento correto, de acordo com a vontade de Deus. Para Jesus, o amor e a caridade, irmãos e irmãs, são muito mais importantes do que a lei, porque Ele é o Senhor até do sábado. Para os fariseus e doutores da lei, a rígida observância da lei era muito mais importante do que a caridade. A observância da lei do sábado, obediência ao sábado, era uma coisa muito rigorosa, de modo que qualquer esforço que se parecesse com trabalho, para eles era como parecesse assim, era proibido, Isso era um verdadeiro absurdo, o qual Jesus não aprovava. Não era permitido fazer a comida, nem varrer a casa, nem outras tarefas simples, Mas, na verdade, essa obediência rigorosa a um mandamento que foi reforçado pelos doutores da lei era para poder explorar o povo, inclusive os mais pobres, Os que tinham
os quais tinham dificuldade em permanecer todo dia de sábado sem fazer absolutamente nada, somente para salvar uma vida, a obediência dessa lei era menos rigorosa. Os discípulos estavam com fome e não havia ali por perto nenhum tipo de comida. Então eles estavam pegando espigas de milho para comer. Os fariseus, que eram espertos, especialistas na prática da lei e que andavam sempre na cola de Jesus para ver se ele a desobedecia, viram aquilo e reclamavam. Jesus lembra uma coisa que ele nunca tinha lido, mas sabia porque, como Deus, ele sabe tudo. Jesus se refere a Davi e seus companheiros como que comeram o pão da oferenda no templo. E Jesus encerra sua justificação dizendo que ele era maior do que o templo e repete aquela frase: quero a misericórdia e não o sacrifício. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, como sabemos, os judeus exigiam sacrifícios da queima dos animais para o perdão dos pecados e também para a obediência excessiva ou extrema do repouso do dia do sábado. Era um grande sacrifício. Jesus, ao pronunciar essa frase, mais uma vez, nos diz que, em vez de fazermos sacrifício pelo perdão dos nossos pecados, podemos e devemos fazer caridade. A caridade, irmãos e irmãs, é muito mais importante que pensamos. É pela caridade que iremos nos salvar ou nos condenar, pela falta da sua prática. Caridade é ajudar a quem precisa, quem necessita de uma ajuda para comer, beber, se abrigar, mas também caridade é atenção, gentileza, o bom hábito de ouvir o irmão, a irmã, se importando de verdade com a sua situação, com a sua solidão, sua velhice, suas limitações físicas, suas dores. Não nos esqueçamos que os carentes, os mendigos, existem não para o castigo de Deus, não por castigo de Deus, mas para que tenhamos a oportunidade de praticar o amor ao próximo. Eles existiam, existem e sempre existirão. E aí, e ai de nós que, se não houvesse os mendigos carentes no mundo, como poderíamos ser caridosos? Como poderíamos nos salvar? A esmola faz mais bem a nós do que aos necessitados. Acredita-se que a fome que às vezes sentimos pelo atraso do almoço, ou porque o carro quebrou na estrada, o frio que esporadicamente passamos, nos dói muito mais do que os nossos irmãos que dormem na rua. Pois Deus não descuida deles um só momento. Eles só estão ali para que nós pratiquemos a caridade. Seja caridoso, seja caridosa e garante o seu lugar no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.